Autoestima é a estima que nós temos por nós próprios. E nós estimamos em função do valor que damos, da importância que damos. Seja a nós, seja a outra pessoa, seja a um objeto, quanto maior o valor que nós lhe atribuímos, quanto maior a importância que tem para nós, mais nós estimamos. Melhor nós cuidamos, melhor nós tratamos. E é por este motivo que muita gente associa a autoestima com o cuidar de si. E é, como é óbvio, não é? Ter autoestima faz com que nós tenhamos o melhor apreço por nós e queiramos o melhor para nós. Mas isto não quer dizer que uma pessoa que cuida de si tenha uma boa autoestima. Porque aquilo que nós vemos em nós e vemos nos outros em relação ao cuidar de, está sempre associado àquele aspecto exterior, não é? As roupas que vestimos, a forma como nós nos colocamos, o tratar do corpo, o tratar da pele, seja o que for, o tratar da casa, a casa que temos, o ambiente, todas essas coisas, todos estes aspectos exteriores que nós vemos como um cuidar de. Claro que a autoestima faz parte disso, quando a autoestima isso acontece, mas não significa que quem faz isso faz porque tem uma boa autoestima. Pelo contrário, a maioria das pessoas faz justamente pelo contrário, porque não tem, porque tem uma má autoestima. Não se estima, não dá valor a si mesma e por isso precisa que os outros lhe deem esse valor. E então faz o que for preciso para obter esse valor. E há mais ainda, há uma razão que ainda é a principal, que é o não querer sentir vergonha em relação a si mesma. É por isso que vemos, por exemplo, pessoas que podem ter realmente um grande excesso de peso, ou um grande excesso de volume, ou até só ter uma gordurinha aqui ou acolá, ou ter algum que elas consideram um defeito que não gostam, e sentem vergonha de si mesmas, sentem-se feias. Ou, por exemplo, muitas mulheres que não conseguem sair à rua sem colocar maquiagem porque não gostam de se ver, não é? Sentem que não têm valor o suficiente, sentem que não têm uma aparência boa o suficiente, sentem que não são boas o suficiente, sentem vergonha em relação, olham para algum aspecto de si e sentem vergonha. E sentir vergonha em relação a nós, sentir que não prestamos, que não somos bons o suficiente, que não temos valor como somos, claro que é dos sentimentos piores que nós podemos ter. E não queremos sentir isso. E então vamos tentar corrigir isso, não é? Não é toda a gente. A pessoa que não faz, a pessoa que se sente e mesmo assim não toma ação, normalmente é aquela que associa-se e ela própria diz: eu não tenho autoestima. Ou os outros olham para ela e dizem: ela não tem autoestima. Mas depois vemos estas pessoas que fazem de tudo para corrigir isto e então dizemos que elas têm boa autoestima, mas não têm. Porque o motivo pelo qual o fazem, o ponto de partida da ação é um motivo de falta de autoestima, de falta de valor próprio. Tá? É completamente diferente eu fazer porque eu me estimo, eu quero cuidar de mim, e quando é aí, vai muito além do eu fazer para os outros verem, ou eu fazer, lá está, porque estamos no verão, ou eu fazer porque eu agora vou aqui ou acolá. E é muito mais do que eu fazer pelo exterior, não é? Cuidar de nós, quem realmente se estima, estima o seu todo, estima o seu interior, estima a sua saúde, o seu bem-estar acima de tudo. Lá está. Jamais iria prejudicar o seu bem-estar para alcançar um objetivo só para se sentir mais bonito ou o que for. Por isso, esse não é um parâmetro para a autoestima, para avaliarmos a autoestima. Pelo contrário, como eu digo, a maioria das pessoas que faz isso é pelo motivo errado. Como podemos nós então avaliar a autoestima em nós ou nos outros? Nos outros, falando de uma forma geral, que nós jamais poderemos avaliar nos outros porque não sabemos o que se passa dentro dos outros. Podemos sempre fazer isso em relação a nós. Tá bem? Eu falei antes, então, a estima que nós damos em função do valor que nós damos, da importância que nós damos. E para dar aqui um exemplo, e se calhar estar a falar de nós ou de outros é mais complicado estarmos a falar em termos de valor, mas pensemos, por exemplo, num objeto, não é? Se vocês têm um objeto em casa a qual dão grande valor, têm grande estima, e normalmente isto é um objeto que tem por exemplo, que é muito caro, tem um grande valor monetário,
Mas mais ainda do que isso, quando é um objeto que tem um grande valor sentimental, por exemplo, pertencia à mãe ou ao pai que já faleceram, ou já está na família há várias gerações, ou alguém que era-nos muito querido nos deu, e então temos muita estima por aquilo. E então juntamos ainda isso, o ter muita estima e ainda ser muito valioso, não é? Juntem as duas coisas para ainda aumentar ainda mais isto. E então é realmente muito importante para nós, é muito valioso para nós temos uma grande estima. Como é que nós tratamos esse objeto, não é? Esse objeto não vai ser enfiado num lugar qualquer, ele vai ficar num lugar de destaque ou então muito bem guardado e muito bem protegido. Mas nós sabemos exatamente onde é que ele está e exatamente como o colocamos. É um objeto que nós não vamos deixar que qualquer pessoa toque, principalmente se for uma criança ou alguém que seja mais desastrado, nós imediatamente já não queremos que mexa nesse objeto. Muitas vezes até se for alguém que tenha com as mãos sujas, não, vai lavar primeiro as mãozinhas, senão não podes pôr a mão nesse objeto, não é? Ou seja, nós temos um cuidado muito mais redobrado. Por outro lado, se for um objeto que nós não damos valor nenhum, um caixote do lixo, alguém dá valor? Só se for um caixote de lixo XPTO, e mesmo assim, ou o saco de lixo. A gente tira o saco de lixo, atira o saco de lixo e não quer saber. Ou qualquer outro objeto que nós temos em casa e que não demos valor, guardamos porque guardamos, nem sabemos que guardamos. Às vezes vamos arrumar uma gaveta ou o que for e tal, para lá uma coisa, mas para que é que eu guardei isto? O que é que era isto? Pouco tiramos fora. Não é? Nós não temos estima nenhuma, não damos valor nenhum, não tratamos com cuidado nenhum. Se cair ao chão e partiu, se estragar, estragou, não queremos saber. Até a forma como nos livramos é tipo atirar para o lixo e já está. Por isso, a forma como nós tratamos é em função destes valores que são diferentes. E o valor que nós damos a nós não é aquilo que às vezes também as pessoas dizem, ai sim, eu dou valor a mim. Porque não é com aquilo que eu quero que seja, com a minha intenção do eu querer ter valor ou eu querer ter valor para mim, que eu vou ter valor para mim. É realmente a informação que está gravada cá dentro, a tal crença. A crença que nos diz o valor que nós temos. E nós aprendemos isto em crianças. Aprendemos isto em função daquilo que nos transmitem, com as palavras dos outros, com as ações dos outros. Como é óbvio, o papel dos pais tem tem um peso muito, muito importante. Estando presentes ou até não estando presentes, não é? Todas estas mensagens que nos transmitem em função daquilo que fazem e da presença em relação a nós, e não só, e da própria sociedade. Porque depois é isso, é assim, é aquilo que nos transmite em relação a nós, a nossa pessoa, daquilo que nós somos capazes, do valor que temos no mundo e da nossa importância no mundo. E depois mesmo até enquanto seres no meio social e no meio cultural, que infelizmente a criança, não é, aprende pela própria energia dos pais, ou seja, pais com baixa autoestima, como é que a criança vai ter uma boa autoestima, não é? Porque a criança aprende que realmente quem nós somos não tem valor, e também a própria sociedade, o meio onde ela cresce, ela vai crescer com estas bases, com estas raízes da importância que tem, do valor que tem. E do valor que tem para quem? Para si. Claro, para si. Quando falamos do valor próprio, não é o valor para nós. Alguém tem valor só porque existe? Não. Ninguém tem valor só porque existe. Agora, a nossa existência é que tem muito mais valor do que aquilo que as pessoas possam imaginar. Porque assim, se vocês pegarem em alguém e colocarem em Marte, tá? Colocamos alguém em Marte, ninguém sabe que está lá. Está para lá, colocamos lá uma garrafa de oxigênio para a pessoa sobreviver e comida para sobreviver. Ela não está lá a fazer absolutamente nada. Nada. Não tem qualquer tipo de interação com o planeta, ninguém se ela está lá, é tipo um parasita que está lá. Ela tem algum valor ou alguma importância? Não. Tá? Não tem. E infelizmente muita gente sente-se neste planeta Terra assim, quase. Mas não, nós todos temos importância, da mesma forma que qualquer coisa que esteja neste planeta tem importância. Nós, se pensarmos nas plantas, sem as plantas o nosso planeta não seria como é. O dióxido de carbono que as plantas se alimentam, produzem oxigênio que depois é útil para nós. E muitas outras coisas. Todas estas interações entre todos os seres e entre todos estes ciclos da vida, todos são importantes. E nós somos importantes. Mesmo sem ser com aquilo que construímos no mundo, não é? Ou que produzimos no mundo, só a nossa própria existência
é importante porque tem um papel a nível de troca energética, que também não vale a pena agora estar aqui a aprofundar muito isto, porque depois as pessoas às vezes entram com conceitos diferentes, se calhar, daqueles que eu me estou a referir, mas temos um papel muito importante, ou seja, só a nossa própria existência. Como é óbvio, não é de qualquer forma que esse valor vai ser o mesmo, e por isso o nosso trabalho consciente de oferecermos esse trabalho o melhor possível, darmos esse valor o melhor possível, é importante. E como é óbvio, nós estamos cá, nós estamos a receber ideias, estamos a transmitir ideias, estamos a criar coisas, estamos a produzir coisas e temos o nosso valor. Infelizmente, muita gente não exerce o seu valor no mundo. E não exerce esse valor justamente porque tem estas crenças de que não tem esse valor. Estas crenças que nós temos, e na medida que nós sabemos este valor que nós temos para o mundo, este valor que nós temos para os outros, aquilo que realmente está cá dentro, que eu acredito, que eu sei que é este valor, não é? E este contributo que eu posso dar, isso vai-nos, como eu já escrevi uma altura também, vai-nos dar asas ou vai-nos limitar, porque se eu sei que eu tenho, eu vou avançar. A autoconfiança vem daí, a verdadeira autoconfiança vem daí, não é? É este sentido de eu sei o valor que tenho, eu sei o contributo que eu tenho, e seja o que for, seja qual for a ideia que eu tenha e seja o que for que eu queira fazer, eu sei que isso é um valor, uma mais-valia para o mundo, para a sociedade, para os outros, para todos. E eu sei disso. E por isso eu permito-me ser quem eu sou, por isso eu permito-me exprimir quem eu sou. Quer a nível profissional, quer a nível pessoal, quer a nível de maneira de ser, de interação uns com os outros, ou seja, eu encontrar o meu valor em mim, em quem eu sou, em vez de querer estar a inserir numa sociedade e sermos todos iguais para sermos aceitos pelos outros, para que os outros nos deem valor e então eu recebo esse valor. Não, eu saber que quem eu sou, eu tenho esse valor. Se eu sei isto, lá está, eu vou-me permitir ser quem eu sou. Não é? Eu vou ter esta verdadeira autoconfiança de ser quem eu sou, de fazer e ser e exprimir e falar e pensar quem eu sou. E a nível profissional também. Nenhuma profissão e nenhuma ação é mais importante do que a outra. O que é importante sim é realmente vir do eu, vir do ser e vir da vontade e do desejo pessoal. Quando não há isto, pelo contrário, eu não tenho valor, eu só tenho valor até aqui, ou só tenho capacidade até aqui, claro que nós vamos nos limitar, e é por isso que aí sim não estamos a exercer o nosso valor no mundo, ou aquele potencial daquele valor que nós temos no mundo, porque estamos a barrar esse valor, estamos a barrar quem nós somos. Tá? O não barrar é esse nosso verdadeiro poder pessoal. E neste evento, eu estou a fazer este vídeo em relação ao evento que eu vou ter agora em outubro, 13 e 20 de outubro. E é o poder, chama-se o poder da autoestima. Eu no início tinha colocado o poder da masculinidade, porque ia ser um evento dirigido exclusivamente ao sexo masculino. Como poderia ser o poder da feminilidade se eu estivesse a falar só para mulheres? Neste caso eu resolvi, se calhar não ir por aí, porque eu sei que faz confusão a muita gente. Igualdade. E faz muita confusão a muita gente, então resolvi agrupar tudo num e pôr o poder da autoestima, porque era isso que eu me queria referir, referir a essa base. Porque é assim, somos todos iguais no valor que temos. Esse valor que temos do nosso eu, que está cá dentro, somos todos iguais. Somos todos iguais na forma como exercemos esse valor e na forma como acreditamos nesse valor? Não. Somos todos iguais até no nosso papel que cumprimos no mundo? Não somos iguais. Por exemplo, se estivermos a falar no Sol e na Lua, ou no dia e na noite, um é mais importante que o outro, um é mais valioso que o outro? Não. Para o funcionamento do planeta, para o bem-estar de todos nós precisamos de uma coisa e de outra. Complementam-se. Mas são a mesma coisa? Não, são completamente diferentes. Sol e Lua são duas coisas completamente diferentes, não é? Mas podemos até falar que são iguais, há aspectos iguais do tipo nós cá vemos-las lá em cima, vemos fora, não é? Estão fora do nosso planeta, vemos como um círculozinho, ou seja, há aspectos iguais, mas no geral são diferentes. E falarmos do feminino e do masculino são também aspectos diferentes. Não há igualdade a esse nível. Há igualdade sim, aí eu sinto isso, a nível do valor, a nível da importância.
Eu acredito também que o que faz as pessoas lutarem pela igualdade é justamente a falta de autoestima e o sentirem-se inferiores. Tá? Neste caso, geralmente falando, é o sexo feminino que se sente inferior ao sexo masculino e por isso fica mais machucado com o falar-se às vezes de certos assuntos, porque associa como estarmos a dar mais valor a uma coisa que a outra, e não. Tanto a energia masculina, tanto a energia feminina, são as duas têm um grande poder e são poder igual, uma não é mais poderosa que a outra, mas são energias distintas. E a nível de pensamento, a nível de sentimento, quando estamos a falar de energia feminina e energia masculina, são diferentes. Porque estas energias são influenciadas por quê? Por esta mente subconsciente que é formada por todas estas crenças que são aprendidas logo em crianças, como eu disse, por aquilo que a criança ouve, por aquilo que a criança vê, por aquilo que é dito e até por aquilo que não é dito, pelo que faz parte da sua realidade e pelo que não faz parte da sua realidade. E também toda esta bagagem que está para trás, esta bagagem que já os pais trazem e que trazem dos seus pais e que trazem de ainda de trás, ou seja, que trazem já dos tempos primitivos, que fazem todo este conjunto de crenças e que vão definir e que está ali agrupado nestes dois aspectos. Por este motivo também, o que interfere com a autoestima do homem e da mulher são aspectos diferentes, são crenças diferentes e o poder pessoal, o poder pessoal que faz o homem exprimir a sua masculinidade, num sentido saudável, atenção, no verdadeiro poder do masculino, e a mulher no seu poder feminino. Não estou a falar de feministas, essas aí vêm, desculpem, mas vêm de um lugar de insegurança e de um lugar de se sentirem inferiores e de um lugar de falta de autoestima. Esta é a minha opinião, é assim que eu sinto e que eu penso. Porque quem tem autoestima não vê e não sente essa necessidade de entrar por certos campos. Mas este verdadeiro poder de um e de outro, não é? É influenciado por isto tudo que eu estava a dizer e limita a pessoa depois de exercer esse seu papel e exercer quem realmente é e exercer isso no seu melhor. Este evento então é para falar disto, vai ter vários aspectos, incluindo a autoconfiança e realmente vermos estas diferenças entre o masculino e o feminino, desta mente subconsciente, de como realmente estas crenças têm este peso, do que realmente afeta esta autoestima e que nos rouba o nosso poder pessoal, que afeta a nossa capacidade de liderança. Liderar não é ser superior aos outros, liderar não é ser tirano, nem nada disso. Acho que toda a gente hoje já sabe, não é, que a diferença entre, por exemplo, mesmo a nível profissional, entre um patrão, que é o patrão e é o dono e é o autoritário, não sei o quê, e aquele que é o líder, não é? O líder, os outros, por vontade própria, querem seguir, querem estar perto de, querem aprender com, querem ter contacto com, não é? Porque lhes agrada aquilo que estão a receber, lhes agrada aquela energia que estão a receber. Por isso é diferente esta capacidade de liderança, é diferente, não há um impor, tá? É ser quem eu sou e os outros gostam de e querem estar com. E isto é que é o verdadeiro poder, e claro, e lá está, isto tudo é minado por, como eu estava a dizer, por todas estas bagagens, é diferente destas bagagens do masculino e do feminino, há em comum também, depois também vamos falar sobre isto, como é óbvio, há coisas em comum que afetam uma e que afetam a outra, mas no geral, ou na maior parte, é diferente de um e é diferente do outro. O que o homem precisa para o seu poder pessoal e para a sua autoestima é diferente da mulher. Há estas diferenças todas que nós vamos falar, também sobre o instinto e impulso, e por que não, se calhar também sobre intuição. É mesmo realmente abordar todos estes assuntos um bocadinho mais profundo, mais à lupa, por isso quem agradar este assunto, quem quiser melhorar a sua autoestima, mais do que isso, quem realmente quiser conhecer-se melhor a si, porque é tal coisa, nós não conseguimos mudar, é-nos impossível mudar aquilo que nós não temos conhecimento de. Autoconhecimento é tudo. E infelizmente há muita gente que não tem conhecimento de si própria. Aliás, vamos pôr as coisas aqui pontos nos is. Ninguém tem autoconhecimento a 100% de si própria.
Eu não tenho. Estou constantemente a descobrir mais, a saber mais, a conhecer mais e sei que ainda há muita mais coisa sobre mim que eu ainda não sei. É mesmo este autoconhecimento, conforme vem o autoconhecimento, vamos conhecendo a nós e então se é algo que nós realmente vemos que não é benéfico para nós, que não é saudável, que queremos mudar, então fazemos esse trabalho para mudar. Mas sem sabermos não podemos mudar. E a tal coisa, uma pessoa que não saiba que tem problemas de autoestima, como é que vai trabalhar nesse sentido, não é? Ou como é que vai realmente ver quais são essas crenças que a estão a limitar, esses pensamentos, essa informação interior que realmente a está a limitar e não vai, não é? E é isso que é o fundamental. E é por isso que vocês também às vezes veem muitas pessoas, por exemplo, que estão uma vida inteira a queixar-se de uma situação, não é? Seja ela qual for, por exemplo, a nível profissional. Nhenhé, 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 reclamam, reclamam, reclamam e não fazem nada para mudar. Porquê? Porque onde estão, cá dentro diz-lhes, é isto que é para ti. E como é óbvio, há o sofrimento, eu não gosto, eu não quero, eu não sei o que, não sei o que mais, mas porquê que não fazes? Porque cá dentro diz, é assim que é isto que é para ti, é isto que tu vales, é este o teu valor, é isto que tu podes fazer, é aqui que tu queres chegar. E quem quer mais, e qualquer pessoa que esteja a sentir emoção negativa é porque quer mais, ou algo de si que não se está a permitir expressar, ou algo de si que não se está a permitir viver, está bem? Este mais não é só, lá está. O ser humano faz muito isto, pôr isto tudo em categorias e dar mais valor a este ou aquilo, até em função monetária, em função de profissões como tendo mais valores do que outras. Não é isso, não é isso. Este mais é realmente mais para a pessoa, em função daquilo que é para ela. Ela permitir-se ser isso, ela permitir ser ela própria. E nós vamos fazer isso, nós vamos nos permitir fazer isso em função da estima que nós temos por nós, mas para isso temos que nos libertar de toda esta informação errada que está em nós. A estima que temos por nós, se nós estimamos a nós queremos o melhor para nós não nos vamos conformar no que não é melhor para nós só porque os outros dizem que é assim que tem que ser para nós, etc, etc, etc. Há aqui muito mais, como é óbvio, para falar sobre isto. Isto é só aqui um videozinho curto. Talvez eu depois também ainda introduza mais um outro vídeo ou não sei. Se depois, entretanto, me vier mais alguma coisa, a ideia que eu queira partilhar com vocês. De qualquer forma, se quiserem partilhar, se quiserem, e partilhar já agora também, partilhem isto, mas se quiserem participar no evento, vos garanto que não vão se arrepender, porque eu vou mesmo realmente dizer tudo aquilo que eu tenho para dizer sem travões. Desta vez vai ser mesmo sem travões. Eu sei que há assuntos que são polémicos, eu sei que há assuntos que as pessoas que às vezes não entendem, mas lá está, no evento também é mesmo isso, é para falarmos destas coisas e esclarecermos, porque há conceitos, e eu não estou a dizer que os meus conceitos são mais certos que os outros ou nem mais verdadeiros que os outros. Simplesmente, se alguém quiser saber sobre estes conceitos que eu estou a falar e entender-los um pouco melhor e sentir que vão ajudar, então pode vir participar, eu tenho todo o gosto. 13 e 20 de outubro. No dia 6 de outubro eu tenho também um outro evento que está interligado com este evento. Desconstruir crenças para uma vida melhor. Eu, entretanto, também falarei mais sobre isso e também irão encontrando na minha página, que também é muito importante. E este, que vai ser feito depois, se calhar é a base, não é se calhar, é a base daquilo tudo, não é? Porque realmente a autoestima está na base de tudo. O outro evento também irá dar muito muito sobre uma outra parte, que depois, se vocês virem na página do evento, vão ver como para alguns se calhar até poderá ser mais interessante ou acharem que é mais interessante, porque eu sei que ainda há muita gente que ainda olha para este assunto, incomoda e não gostam e acham que a autoestima é blá 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 e não compreendem realmente o valor e o peso que a autoestima tem em toda e qualquer pequenina ação que nós fazemos, em toda e qualquer pequenina interação que nós temos com os outros, que nós nos projetamos aos outros. E como a pessoa não entende, e não entende aquilo que sente, e não entende aquilo que se está a passar em si, não é? Tenta gerir as coisas da forma como pode, e é por isso que os resultados às vezes também tornam-se mais difíceis de obter. Então é isto e espero por vocês, espero que participem 13 e 20 de outubro. O poder da autoestima.